A Voelo Jeans está com a coleção Outono-Inverno 2014 de remeter suspiros. São peças descoladas que caem super bem no seu corpo. Por isso, o jeans que veste você é a Voelo. Se não conhece, passa lá no Center Fábricas Araranguá e faça uma visita com atendimento VIP das meninas Karina, Sandra, Carol. Um beijo para toda a equipe. Passe lá e confira. Falando em roupas transadas, não posso deixar de citar a melhor academia da cidade, a New Formula Fitness. São aulas maravilhosas que fazem você sair com a sensação de missão cumprida. New Bike, New Jump, New Pump, a aula de localizada e a musculação com aparelhagem novinha. E claro, com instrutores todos formados em educação física para melhor atendê-lo. Cidade Alta, telefone 9955-3866. De volta aos comerciais e hoje o papo Top Saúde é com o fisioterapeuta Fernando Macarini, ele que é proprietário da Fisiomac em Criciúma, que fica situada no bairro Michel, muito fácil a localização e também que é colaborador aqui do programa Ponto de Vista. Ele está aqui hoje como entrevistado para falar um pouquinho sobre coluna vertebral. Quem já não sentiu uma dor na coluna? Não tem, né, Fernando? Uma pessoa que não tenha sentido uma dor na sua coluna. Seja bem-vindo aqui ao programa Top Saúde. Obrigado, Ellen. A coluna vertebral, ela realmente é campeã de audiência aí nos problemas ortopédicos, né? A maioria dos estudos mostram que 80% da população mundial já sofreu ou irá sofrer algum problema na coluna no decorrer da sua vida. E não é só o adulto, é a criança, a pessoa da terceira idade. Sim, o problema de coluna ele é muito vinculado ao idoso, à terceira idade. O pessoal sempre comenta, estou ficando velho, mas isso é uma inverdade, tá? Pessoas jovens, cada vez mais a nova geração com menos atividade física, mais vida virtual, tá sofrendo muito com a postura e isso acarreta muitos problemas de coluna, posturais. Certo. Isso a gente sempre trata aqui no programa Ponto de Vista, que é o sedentarismo do ser humano, inclusive na parte infanto-adolescência, que é o quê? São crianças que andam com mochilas muito pesadas, onde os pais têm que tomar cuidado com isso, para já não ir prejudicando desde novo também o crescimento e também a própria coluna. Só uma colocação que eu quis fazer aqui, né? E eu creio que você vai concordar comigo, porque hoje em dia esses adolescentes eles andam com mochilas extremamente pesadas, carregadas com 3, 4 apostilas diferentes. Mas então vamos entrar no nosso assunto aqui, porque senão a gente só vai ficar falando do que realmente a gente vê por aí. Mas eu queria saber qual é hoje o problema mais comum na coluna vertebral de um ser humano quando a pessoa vai te procurar na Fisiomac. Olha, Ellen, são inúmeras as queixas que o pessoal apresenta, mas o campeão de audiência geralmente são problemas na coluna lombar, dentre eles as hérnias de discos, as compressões ciáticas. Esses geralmente são 50% a 60%, exatamente. E qual é a diferença entre hérnia de disco e compressão ciática? A compressão ciática ela é uma consequência, tá? Então uma das causas pode ser a hérnia do disco, existem outras causas que podem ser a desidratação desse disco, a degeneração desse disco, que já é uma causa mais tardia, pode ser uma espondilolistese, que é um escorregamento dessa vértebra devido à má postura, a própria má postura, alterações nas curvas da coluna, escolioses, a hiperlordose, todas essas questões podem ocasionar a compressão desse nervo ciático e aí o cliente vai referir aquela dor no bumbum, na perna, muitas vezes que chega na panturrilha até o pé. Dá uma puxada, aquela famosa puxada. Então o cliente ele já vem com aquele diagnóstico feito. Ai, doutor, tô com um nervo ciático inflamado.
E realmente, muitas vezes é a compressão ciática, mas a grande sacada é diagnosticar o porquê dessa compressão, o que realmente, qual estrutura está gerando essa compressão para que o tratamento seja feito em cima disso. Certo, então a gente vai ilustrar para o telespectador o que é a escoliose. Tu podes falar um pouquinho sobre o que é a escoliose, por favor? A escoliose é o desvio da coluna no plano lateral. Então, se a gente olhar a pessoa de frente, ela vai ter um desvio lateral da coluna. Qualquer desvio lateral é problema, tá? A coluna ela precisa ser extremamente reta. Retinha. Como um prédio precisa ser exatamente reto para se equilibrar, a nossa coluna também precisa. Já numa vista de lado, quando a gente vê uma pessoa de lado, a gente observa que ela tem aquelas curvas. Essas curvas elas são naturais e elas precisam existir. Só porque quando as curvas são aumentadas, tipo a corcunda muito aumentada, que se chama hipercifose, ou a curvatura da lombar muito aumentada, que se chama hiperlordose, isso também é um problema que vai acarretar desgastes, degenerações. Então, a coluna ela precisa das curvas no plano lateral e ela precisa ser reta num plano antero-posterior, digamos assim. Certo. Existe correção postural para hiperlordose, escoliose e todos os outros que tu citaste? Existe a correção para todos esses problemas, mas o que é importante frisar é que existe a manutenção para que essa coluna fique sempre reta e para que essas curvas se mantenham no nível dela. É isso que eu queria chegar. Às vezes você está mal sentado, ou você corre com tênis inadequado, ou pedala demais, faz um esforço muito grande, muito tempo na bicicleta. O que mais? Você também é um esportista, mas não faz o seu alongamento. Então você tem que saber que é de extrema importância a manutenção da sua coluna. É a mesma coisa que for se você não fizer a manutenção do seu carro. Eu estou mais ou menos pensando aqui comigo, e não sei se você vai me chamar a atenção ou não, mas se esse exemplo está correto. Porque se você não troca o óleo do seu carro, você não corre o risco de fundir o motor? Corre, né? É exatamente isso que eu cobro muito, é exatamente essa comparação que eu trabalho bastante com os clientes. O corpo é uma máquina e a máquina precisa de movimento. Se você deixar o seu carro estacionado muito tempo, ele vai estragar, vai enferrujar. Se você usar esse carro, andar a 200 por hora a todo tempo, sobrecarregar esse carro, ele também vai estragar, e o seu corpo é igual. Então, a falta de atividade acarreta problemas, o sedentarismo. O excesso de atividade também acarreta problemas. Então, o corpo como máquina, ele precisa ser feitas as manutenções para que ele funcione dentro de um equilíbrio. E que esteja preparado também para o envelhecimento, porque nós todos estamos, querendo ou não, envelhecendo, né? Eu não gostaria de envelhecer, mas infelizmente todo ser humano daqui para frente é só envelhecimento. Desde o momento que você nasce, você já está envelhecendo, e também consigo vem trazendo patologias hereditárias, né? Genéticos também, problemas genéticos, e a gente também tem que cuidar não só da parte da coluna, também do corpo como um todo, porém a coluna é o que sustenta o corpo. E eu fiquei pensando esses dias, porque eu vi um cadeirante e ele estava almoçando num restaurante onde eu estava, e casualmente a esposa dele teve que tirar ele da cadeira de rodas para levá-lo no banheiro, né, no toalete. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que houve com ele? Será que foi um acidente de carro, alguma coisa e tal? E depois no caixa, quando fomos pagar a conta, me encontrei com ela e casualmente, curiosa que sou, perguntei. E ela me falou, ele nunca fez uma correção na sua postura, ele atrofiou, tinha um problema de atrofiamento também, muscular, nervos, eu não sei, ela colocou ali, eu também não entendi muito bem. Porém, eu fiquei pensando, nossa, se essa pessoa tivesse feito fisioterapia, ou uma quiropraxia, um RPG, talvez hoje ela não estivesse na cadeira de rodas, né, Fernando? Eu lamentei, porque a gente não gosta de ver, lógico, nenhuma pessoa numa situação dessa. Sim, claro, cada situação são situações, né? Mas existem problemas que, se não abordados, eu costumo dizer que problemas posturais, eles são bolas de neve. Então, tudo que a gente faz pelo corpo hoje, tudo que a gente investe na prevenção hoje, a gente vai colher bons frutos no futuro. Tudo que a gente negligencia hoje, toma aspirininha para tirar aquela dor que teima em sempre aparecer, toma aspirina,
Você está negligenciando um alarme que o corpo está te dando. E mais tarde ele vai degenerar essa região, vai gerar um desgaste, vai gerar uma artrose. Aí quando você cansar de tomar aspirina ou quando a dor se tornar insuportável, que você aí vai visitar o ortopedista, muitas vezes você já fez o desgaste nessa articulação e muitas vezes não tem mais muito o que se fazer. Então o corpo, voltando à comparação com o carro, existe aquele carrinho que é antiguinho, mas bem conservadinho, e existe aquele que é novinho da concessionária, com 1 ano, 2 ele já está uma carroça velha. Então o seu corpo ele pode ser, e ele deve ser, o antiguinho e conservadinho. A gente deve estar fazendo as manutenções. A coluna é exatamente como os nossos dentes. Eu escovei os meus dentes agora, ele está limpo. Eu vou jantar, eu vou me alimentar, ele vai estar sujo de novo. Eu vou precisar reescová-lo. A nossa coluna é a mesma coisa. Você faz uma sessão de quiropraxia, você alinha a sua coluna, ela ficou alinhada. Você usou o seu corpo 1 semana, 2, sentou errado, ficou muito tempo sentado, caiu, fez esporte, você desalinhou a sua coluna de novo. O país desenvolvido, ele preza muito pela sua prevenção. E a gente ainda está naquele, digamos assim, esperar estragar para depois tentar buscar uma solução. Então a gente tem que ter consciência que nesse carro não se troca peças. Então tu precisa manter as peças em bom funcionamento. Certo, Fernando. Então assim, acho que o pessoal já entendeu bem que é importante prevenir do que remediar. Certo. Mas eu quero falar sobre a hérnia de disco. Certo. O que vem a ser a hérnia de disco e quais os tratamentos que são utilizados para ela? A hérnia de disco ela é uma patologia que acomete muito adultos jovens e adultos jovens, tá? É uma patologia que geralmente acontece na fase produtiva do ser humano, onde ele está mais ativo, onde ele pratica mais esporte, onde ele pega mais peso, está mais ativo. Sim. Então, a hérnia de disco ela digamos assim, entre as vértebras da coluna existem almofadinhas, que são os discos intervertebrais. Eles têm a função de não deixar um osso tocar no outro, amortecedor e espaçador. A hérnia de disco é quando um desses amortecedores, que eu costumo dizer que ele é parecido com um babalu. O babalu a gente sabe que ele tem um recheinho dentro. O babalu chiclete? Isso. O disco intervertebral ele é meio parecido, então ele tem um recheinho dentro dele. E a hérnia de disco nada mais é do que quando esse disco, por alguma razão, é sobrecarregado e apertado demais e esse recheio vaza de dentro do disco. Então o disco se herniou, ele se rasgou e permitiu que aquele núcleo que dava aquele amortecimento para ele se extravasasse. E esse núcleo, quando se extravasa, geralmente ele comprime uma raiz nervosa, que é onde o cliente tem aquela dor ciática irradiada na perna. Certo. A hérnia nem sempre é só na coluna lombar e nem sempre acomete só a perna. A hérnia pode acontecer na cervical, aí a reação vai ser a cervicobraquialgia, o cliente vai ter dores nos braços, formigamento nos braços, falta de força na mão, tá? E quando a hérnia é na coluna lombar, realmente, então, a área acometida vão ser as pernas. Geralmente ela acomete sempre um lado só. Então, aquela questão, a hora dói um lado, isso geralmente não existe num quadro de hérnia de disco. O cliente vai chegar e vai dizer, já faz 1 mês que eu tô com dor na minha perna direita. Dependendo de onde aquele recheinho do disco vazou, o lado que ele comprimiu, ou ele vai comprimir o lado direito ou ele vai comprimir o lado esquerdo. Tá. Dependendo do mecanismo ali, ele vai afetar um dos dois lados. Certo. Aí eu queria te perguntar assim, de que forma que você pode ajudar uma pessoa que tem hérnia de disco? É necessário que ela passe por um ortopedista? É necessário que haja intervenção cirúrgica? Ou pode ser também, dependendo do caso, primeiramente medicado e tratado? Como que o fisioterapeuta atua nesse sentido? Sim, antigamente a hérnia de disco era um tabu, né? Nossa, falou em hérnia de disco, tu já associava com a cirurgia. Hoje em dia, a cada 10 quadros de hérnia de disco, 1 ou 2 vão ser cirúrgicos, tá? Então, hoje em dia, já existem esses recursos, né? A quiropraxia e o RPG são 2 armas fantásticas no tratamento da hérnia de disco, tá? Hoje em dia, a gente pega clientes em compressão ciática que chegam mancando na clínica, muitas vezes carregados, sem andar, e às vezes em uma sessão o cliente já volta a se locomover, na outra semana ele volta a me visitar e já está melhor. Então, a correção ela é muito rápida,
tá? Geralmente eu atendo em sessões semanais, são pacotes de 4 sessões, o cliente vem uma vez por semana visitar na clínica. A grande maioria dos clientes nas 4 sessões já está sendo liberado. Algumas exceções, casos mais sérios, o cliente renova faz 2 meses, 3 de tratamento. Mas se a gente pensar hoje em dia, o custo que está a medicação, que muitas vezes só trata a dor, e o custo absurdo, que é um procedimento cirúrgico na coluna, que vai te deixar problemas no futuro. O tratamento conservador com a quiropraxia, com a RPG, ele é muito barato e ele é muito eficaz. Então é um custo-benefício muito interessante. Fernando, te agradeço então pela presença aqui no quadro anexo do Ponto de Vista, o Top Saúde. Seja bem-vindo, as portas estarão sempre abertas para você quando quiser vir aqui trazer mais dicas para o pessoal de casa. Obrigado, tá? Obrigado também, Ellen. Obrigado, telespectadores. E eu me despeço por aqui e você não deixe de acompanhar o quadro Desenvolvimento Pessoal com a psicóloga Alcioné Almeida Scremin. Vivemos nestes últimos dias emoções fortes com a Copa. Aos poucos retomamos nossas vidas, mas para muitos restam ainda a indignação com as perdas e se esquecem do quanto esses momentos são de aprendizado. Esse é um tema muito complexo, pois as perdas estão relacionadas com muitas circunstâncias de nossas vidas. Inclui perdas dos sonhos, de expectativas, separações por mortes, outras transições familiares decorrentes da própria existência humana. Fazemos coisas que não estamos acostumados a fazer. Mudamos de experiências, de atividades durante todo o nosso desenvolvimento. Durante esse processo, corremos riscos, seja de perda ou rejeição. Se alguém está determinado a não se arriscar a sentir dor, abre mão de muitas coisas que faz parte da vida. Casar, ter filhos, viver o amor, ter amizade, ambição, tudo o que é importante à vida. Uma vida plena é cheia de dor. A essência da vida é a mudança. Quem evita as perdas permanece na mesmice, se livra do novo, do inesperado, uma morte em vida. Isto significa ausência de risco ou desafio. No entanto, não podemos esquecer que a nossa identidade cultural contribui em muito para enfrentar os momentos de transição do ciclo de vida de cada um. Já é próprio da natureza do ser humano migrar de uma fase para outra no seu desenvolvimento e acomodar-se a cada situação, deixando para trás histórias, enriquecendo sua identidade e ampliando o seu capital cultural. Com isso, é essencial aprender a lidar com as vulnerabilidades que a vida proporciona. E quando falamos em perdas, nos remetemos diretamente à questão do apego. Nos apegamos em demasia às pessoas, às coisas materiais, pensamos em ter cada vez mais e nos angustiamos com a possibilidade de perdê-las. Quando nosso objeto de apego está ausente ou há uma ameaça de perdê-lo, sofremos forte reação emocional e nos sentimos perdidos. Por isso é fundamental entender que todas as nossas perdas estão relacionadas com a perda original, que é a formação de vínculos entre mãe e filho, que pode ter reflexos no decorrer de toda a nossa vida. Pois se as separações não forem bem resolvidas, elas podem deixar cicatrizes emocionais. Querem ver como isso acontece? Vamos lá.
Quando do nascimento vem o processo de separação e individuação entre mãe e bebê. Entretanto, dependendo da história de vida da mãe, esta poderá desenvolver um apego pelo bebê e dificultar o seu afastamento durante o seu desenvolvimento. Tendo acompanhado muitas situações desse tipo, quando a mãe vai deixar a sua criança na escolinha ou creche e se mostra muito ansiosa com a separação. Isso é um exemplo muito básico no nosso dia a dia. Logo, a criança, quando maior, pode passar a sentir essa preocupação da mãe e a sua reação pode ser de choro e não querer ficar na escolinha. Na realidade, ela sofre pela insegurança da mãe ao deixá-la. Estando em fase de crescimento, essa exigência pode se tornar um jogo, da qual, se os pais não souberem lidar com a situação, entram realmente num jogo, onde sempre tem um que quer ser o ganhador, a criança. Observa-se nesses casos e nos jogos lúdicos que ela procura trapacear no jogo, não quer seguir as regras, receando perder. Se o adulto insistir no jogo limpo, ela poderá desistir da brincadeira, pelo fato de já se sentir derrotada pelas realidades complexas, o jogo da vida, a fim de não se sentir abalada, evita a todo custo encarar o sentimento, tenta então violá-lo. Podemos reconhecer essa forma de defesa também nos adolescentes e adultos. A realidade está aí. Muitos são jogos de interesses e, por conta disso, também a corrupção. Outra questão que quero retratar aqui é a criança que é tida como déficit de atenção. Tenho recebido com frequência crianças com esses sintomas. Ao fazer uma avaliação psicológica, em muitos casos, o diagnóstico tem mostrado um sentimento de perda, que inclui uma separação dos pais, morte de um ente querido, entre outros. Geralmente, esses fatos são mais marcantes por volta dos 4 anos. Sendo assim, quando se percebe uma distração, desconcentração, devaneios, a criança pode estar nesse momento se conectando com a perda. O aborto é outro tipo de perda que indica um tipo de luto especial. Primeiro, porque é uma perda carregada de autocensura, mesmo que tenha sido espontâneo. E se o aborto foi provocado, há muito mais dificuldade de ser elaborado, pois está enquadrado entre as perdas socialmente negadas. Fica difícil para uma adolescente procurar ajuda para esse conflito, principalmente nos países em que o aborto é crime. Não há respostas fáceis para conviver com as perdas, principalmente as de morte, mas, mesmo assim, não se deve ignorá-la, sufocar as lágrimas, nem abafar o luto, pois a superação de uma perda é demorada e dolorosa e necessita do trabalho de luto. O contrário, o que muito se vê é uma negação para lidar com o luto e com a dor, pessoas que ficam adiando o enfrentamento. A dor da saudade sempre estará presente na vida afetiva e pode levar a desequilíbrios emocionais irrecuperáveis. De fato, desde que nascemos estamos morrendo. E a primeira tarefa que precisamos realizar é a aceitação da realidade da perda. Sem isso, não poderemos prosseguir no processo. Após a aceitação dessa nova realidade em nossa vida, precisamos trabalhar com a dor que emerge da perda. Mas a vida nos chama e precisamos reposicionar em termos emocionais o que perdemos, mas que poderá permanecer
para sempre em nossas lembranças. Com isso, nos damos o direito de nos abrirmos a novas experiências com outras pessoas e com o mundo. É preciso ser perseverante para superar não só as perdas por amor, como todas as outras que ocorrem durante toda a nossa vida. As dores existirão, tanto os que não as suportam, como para os que as aceitam e as toleram. A vida é marcada por repetições e continuidade, mas é também aberta a mudanças. E para crescer, deve-se renunciar a muitos projetos, pois não se pode amar profundamente alguém ou alguma coisa sem se tornar vulnerável às perdas. Com esta reflexão do tema no dia de hoje, na próxima semana retorno com o quadro Desenvolvimento Pessoal, discorrendo sobre a agressividade, uma das saídas para o enfrentamento das perdas. Até lá! Procurando um espaço para o seu evento, festa, casamento, formatura, aniversário ou até uma reunião informal, pois você já encontrou Espaço Festa sob a direção da promotora e decoradora Silvana Esmeraldino Knaben. Profissional competente que é, vai te surpreender com seu trabalho. O Espaço Festa é um lugar agradável e perfeito para o seu evento. Faça o seu orçamento pelo fone 9985-0698 e fale diretamente com a Silvana. E falando em festa, não posso deixar de falar nas Noivas e Casais, a loja mais completa em aluguéis de roupas de gala e festas tais como casamentos, noivas, daminhas, pajem, 15 anos, 1 ano, bodas de prata, ouro. Você encontra na frente da Praça Hercílio Luz, no centro da cidade. Lá na Noivas e Casais, oferece as melhores ofertas para você arrasar em seu evento. Por isso, não se esqueça, aluguel é na loja Noivas e Casais pelo telefone 3524-6913. E esse foi mais um ponto de vista para você, telespectador. Espero que tenha gostado das informações e dicas que nós passamos esta semana para você. Aguardo vocês no próximo programa. Até lá, um beijo da Ellen.